É difícil falar da história do off-road no Brasil, sem lembrar da figura icônica de Nelson de Almeida Filho. Pioneiro na fundação de clubes de Jeep, Nelson é especialista na organização de passeios, rides, provas de Jeep indoor e expedições. Trabalhou em montadoras como Land Rover, JPX e prestou consultoria em todo tipo de evento e ações do universo fora de estrada. Atualmente Nelson de Almeida Filho trabalha como consultor de assuntos de eventos off-road na TSO Brasil. Nessa sexta parte da entrevista, Nelson conta como foi a chegada da Land Rover como montadora no Brasil. A Land Rover era o grande 4x4 até hoje, né? É um 4x4 de desejo mesmo, todo mundo tem ideia de ter um Land Rover. E na época, mais ainda, porque a gente não tinha o carro no Brasil. O carro tava lá, né? Na Lua, entendeu? Não tava no Brasil. Ninguém imaginava ter Land Rover no Brasil. A gente já tinha tido contato com o Land Rover já na década de 50, quando uma importadora, ou duas importadoras, ou algumas importadoras do Brasil traziam Land Rover lá da Inglaterra para vender aqui no Brasil, né? Mas era um carro que tinha muito problema, porque a assistência técnica era difícil, eram poucos carros, e, enfim, acabou não vingando. Aí quando ela resolveu vir para o Brasil de fato, porque até 1990 a gente não podia importar carro, né? Aí depois o Fernando Collor que abriu a abertura dos portos aí do Fernando Collor, aí começaram a vir os carros para o Brasil. Na verdade, não existia assim uma ideia dentro da indústria tradicional de veículos no Brasil de trazer carros 4x4. Eles queriam trazer carros conforme era assim a tendência, né, do mercado brasileiro, que eram automóveis urbanos, eram carros mais confortáveis, eram carros mais luxuosos, eram carros mais esportivos, eram carros mais modernos. Era o sonho, né, de todo mundo ter um carro europeu, um carro americano no Brasil, porque já há muitos anos a gente vivia sem poder fazer isso, né? Sem poder. E como o próprio Collor disse na época, né, a indústria brasileira fabricava carroças. Na verdade não eram carroças, mas eram carros que já não estavam mais, eram carros já, assim, que já deixavam a desejar perto dos carros que eram fabricados na Europa, nos Estados Unidos. Eram carros antiquados, projetos antiquados. Quando se fala em 4x4, pior ainda, a gente andava de Toyota Bandeirante, que era um projeto da década de 50, andava com Jeep Willys, que era um projeto da década de 50, entendeu? Aí o que aconteceu? Quando abriu as importações, todo mundo queria vir para o Brasil. E a única empresa que se interessava no mercado de 4x4, nesse momento, para o Brasil, era a Land Rover. Porque a Land Rover estava expandindo o mercado dela, né, das colônias inglesas que existiam na Europa, na África, na Ásia, em diversos lugares, para outros mercados. A Land Rover precisava ganhar outros mercados. Precisava ganhar o mercado do Ocidente, precisava ganhar o mercado americano. E o Brasil é interessante, porque o Brasil era uma segunda África, né? Era um Brasil com pouca estrada de asfalto, com uma imensa área rodoviária de terra. Então era um lugar ideal para trazer Land Rover. E eles se interessaram logo de início em trazer Land Rover para o Brasil, né? Só que o que aconteceu? Quando a Land Rover veio com a intenção de trazer o carro para o Brasil, ela teve um problema legal, que levou quase 2 anos, que alguém aqui no Brasil tinha patenteado a marca Land Rover. Na verdade era um empresário carioca que tinha, sabendo que iam vir carros importados para o Brasil, ele registrou diversas marcas, se antecipando à própria fabricante, entendeu? Registrou Jaguar, registrou Porsche, registrou Ferrari, registrou Land Rover. E quando a Land Rover veio para o Brasil, ela não podia se instalar aqui, porque tinha esse problema legal, né? A marca não era dela, aqui no Brasil a marca era de outro cara. Isso levou 2 anos praticamente para que ela resolvesse esse impasse aí, que acabou sendo resolvido finalmente,
E só em 92 que a Land Rover, em 91 ela começou a vir para o Brasil, e em 92 ela se instalou de fato, né? E mais uma vez, o nosso contato com a revista, o nosso contato com o Jeep Club acabou aproximando a Land Rover da gente, né? E nós começamos também a prestar serviço para a Land Rover desde o início. Aí veio a coisa do Camel Trophy, que a gente já tinha feito, né? Já tinha trabalhado no programa Camel Trophy, que tinha uma identidade muito grande da Land Rover com o Camel Trophy, e a gente acabou se entrosando e trabalhando para a Land Rover. Aí fizemos diversos eventos para a Land Rover, os 10 primeiros anos da Land Rover no Brasil praticamente, eu participei direto, né? A gente fazia os eventos, fazia os test drive, apresentação de produto, lançamento em concessionária, fizemos provas de obstáculos para o cara entender como é que era o Land Rover, fizemos vídeos institucionais, fizemos material promocional, fizemos os encontros nacionais, os primeiros encontros nacionais do Land Rover no Brasil, que começaram quando a Land Rover completou 50 anos, foi em 96, ela completou 50 anos. Aí a Land Rover do Brasil resolveu fazer diversos eventos em diversas partes do Brasil onde já tinha concessionária, para reunir as pessoas que tinham comprado o Land Rover, né? E fizemos diversos eventos legais aqui no Brasil, cara. Chegamos a reunir em Visconde de Mauá, mais de 600 carros lá, invadiu a cidade inteira. Eram eventos bonitos, sabe, com passeio, eventos com expedições, com viagens a cachoeiras, enfim, foi um encontro muito legal. Foram encontros muito legais, né, que aconteceram nesse período aí, de 96 a 99, acho que foi. E aí depois a Land Rover foi vendida para Ford, foi vendida primeiro para BMW, né? Foi vendida para BMW, depois foi vendida para Ford. E esse pedigree da Land Rover, essa coisa institucional, lendária da Land Rover, ela foi se desvanecendo de acordo com como foram feitas essas mudanças, né? Até que chegou um momento que os eventos da Land Rover acabaram sendo organizados pelos proprietários da Land Rover, que ainda queriam se encontrar, ainda queriam ir naqueles lugares legais, ainda queriam participar em grupo e gostavam de Land Rover, né? Então o que acontece? Até hoje existem os encontros Land Rover. Está acho que no 15º encontro Land Rover hoje, mas hoje em dia são organizados pelos proprietários. São eventos muito legais. O último foi em Foz do Iguaçu agora, um evento bacana, organizado pelo pessoal lá do Paraná. Foi bacana pra caramba, muita gente, muita atividade, um pessoal muito sangue bom, muita gente boa, sabe? E isso aí está se perpetuando, mesmo que a marca hoje não participe mais, quer dizer, a oficial, né? A fabricante, a gente continua fazendo os encontros Land Rover. Nelson, e a implementação dela foi o que, em 2000, na fábrica da Camanguia? Essas datas eu não estou lembrado, cara. Foi... A data eu não lembro agora, o ano certo. Mas foi por aí, eu acho, foi já na gestão, foi no final da gestão dos ingleses, no começo da gestão dos alemães, da BMW. Que eles fizeram lá a montagem dos primeiros carros, né, na Carmanguia no Brasil, porque até então eles eram todos importados em CKD, né? Os carros vinham semi-montados, eram montados lá em Santo Amaro, era quase que feito à mão o negócio, entendeu? Como a venda era pouca, ainda dava. Aí quando começou a aumentar as vendas, começaram a aumentar as vendas de Land Rover, aí eles conseguiram um espaço na Carmanguia lá, no final já da gestão dos ingleses e durante a gestão dos alemães da BMW. Aí quando foi para Ford, de novo mudou e tudo isso foi transferido para dentro da Ford. Eles decidiram também não fabricar mais o carro, né? E continuou vindo Land Rover só importado. Na verdade foi pouco tempo acho que foram 3 anos só que ela ficou dentro da Carmanguia fabricando produtos nacionais. O resto foram tudo importado até hoje. Mas a carroceria chegou a ser fabricada aqui? Não, eram tudo importado.
Na verdade era um CKD com mais participação da indústria automobilística, né? Brasileira, de autopeças, né? Tinha mais autopeça brasileira sendo montada no carro, mas ainda muita coisa vinha da Inglaterra. Parte de lataria, parte de estamparia, de alumínio, né? Isso vinha tudo da Inglaterra ainda.